Bora falar de futebol? Bora falar de São Paulo 2, Palmeiras 0. O tricolor é campeão paulista, deixa a fila pra trás e bota o favoritismo do Palmeiras de lado. Pelo menos eu entendia que o Palmeiras era favorito para essa taça, hein? Bora falar de São Paulo 2, Palmeiras 0. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. A galera que tá se inscrevendo tá curtindo demais, eu tô muito contente. Deixe seu comentário depois do vídeo, deixe seu like já agora. E claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Se você já é membro ou já é inscrito, o meu muito obrigado. Vamos falar então desse jogo. O vídeo hoje saiu muito mais tarde, porque dessa vez eu fui trabalhar no Morumbi, no palco do jogo, e pude observar até coisas diferentes, porque com a câmera da TV você observa só o que há dentro dos limites da câmera. Olhando para o jogo inteiro, aí sim você consegue perceber vários movimentos sem a bola. E é claro, clássicos, decisões, finais, de um modo geral, são decididos no detalhe. Dá para contar nos dedos as finais que não foram decididas no detalhe, na sorte, num chute, numa competência ali, aqui, principalmente no sistema defensivo forte para segurar. E aí, eu vou entrar justamente nesse mérito. Por quê? Porque o favoritismo ele muda de lado de acordo com a variável que entra em campo quando a bola rola. Claro, há um favoritismo antes da bola rolar. E depois da bola rolar, as variáveis vão mudando do isso. Vamos olhar um pouquinho o que aconteceu nesse jogo. No primeiro tempo, o São Paulo conseguiu finalizar uma vez. Não estou falando no alvo, estou falando finalizar uma vez. Essa finalização foi um chute de fora da área com desvio. E a bola entrou. E o São Paulo fez 1 a 0. Isso mudou o favoritismo de lado. Mudou o favoritismo de lado porque o Palmeiras, nas provas que teve nessa temporada de 2021, esse Palmeiras, ele de um modo geral, de um modo geral, ele não precisou reverter resultados. Ele saía na frente e entrava na tal zona de conforto, que é entregar a bola para o adversário, para que ele venha, e o Palmeiras nos espaços, nas costas do adversário, na roubada de bola, no contragolpe, é fatal. Isso não aconteceu contra o São Paulo. O São Paulo, ele trabalhou de uma forma na qual o Palmeiras não conseguia dar os passes em profundidade e foi de fato chegar ao ataque, foi de fato finalizar quando roubava a bola, que é característico do Palmeiras. O Palmeiras gosta e sabe, como poucos times, roubar bolas no meio de campo por meio da sua pressão, por meio do estudo dos adversários. E veja só, aos 7 minutos, o Rony finaliza uma bola da entrada da grande área, mas acaba pegando mal nela e o Volpi consegue segurá-la, depois do quê? De uma roubada de bola do Felipe Melo na saída do São Paulo. Aos 8 minutos, uma roubada de bola do Gomes em cima do Pablo, o Rafael Veiga recebe o passe e já em velocidade coloca o passe em profundidade para o Rony, porque o São Paulo já avançava, já buscava o campo de ataque. E os Palmeiras rapidamente colocam o Rony ali na entrada da grande área, pela esquerda. Ele faz o passe para o Danilo Barbosa chegar, que foi uma novidade do Abel Ferreira para essa partida, o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, que já jogou como zagueiro, já jogou como primeiro volante, e dessa vez ele aparecia no esquema do Abel como um homem que marcaria à frente e chegaria para finalizar. E isso aconteceu aos 8 minutos, ele recebeu esse passe do Rony e finalizou, mas acabou pegando mal na bola. O São Paulo, ele entrou nesse jogo com algumas peculiaridades interessantes para travar a criação do Palmeiras. Tanto na saída de bola, com o Gabriel Sara fechando o Felipe Melo, então o Felipe Melo se aproximava para apoiar a saída, o Gabriel Sara estava nas costas dele para que ele não recebesse o passe com tranquilidade e até intimidasse qualquer um que fosse soltar essa bola para o Felipe. Assim como tanto o Igor Gomes quanto o Pablo pela esquerda e o Igor Gomes pela direita, tiravam os passes dos zagueiros pelas pontas, tanto do Luan quanto do Renan. Ficavam o Gustavo Gomes e o Everton observando as opções mais próximas para sair jogando com a bola nos pés, ou para até ganhar um pouco de território, para chegar próximo do meio de campo para fazer um passe em profundidade. Todas essas opções estavam fechadas. O Gomes precisava trabalhar com mais gente chegando. E o Luan marcava individualmente o Rafael Veiga, assim como os alas também estavam fechados. O Reinaldo chegou a fazer uma marcação mais alta, enfim. No fim das contas, era difícil para o Palmeiras sair jogando. E aí as opções acabaram sendo de fato a roubada de bola no campo de ataque, como eu já citei, essas duas roubadas. Aos 11 minutos, por exemplo, tem um lançamento do Renan para o Vitor Luiz que acaba saindo forte demais. Aos 16 minutos, o Rony consegue uma roubada de bola, solta para o Mike dá o passe em profundidade para o Rony, nas costas da defesa, o Rony dispara, faz o cruzamento, mas ninguém chegou na área para finalizar. Então, basicamente, na base das roubadas de bola, o Palmeiras se aproximou do gol e o Palmeiras chegou a finalizar. Tanto que aos 30 minutos, o Miranda
ele está naquela opção de o que eu faço, da decisão, melhor dizendo, de o que eu faço com a bola, tenta um passe para o Arboleda em profundidade, não lá no fundo, né, mas é aquele passe alto, um passe mais aéreo para chegar no Arboleda no meio campo, e ele erra. E aí o Luiz Adriano recupera essa bola, parte para cima, mas a jogada acaba não saindo como o Luiz queria. O Miranda fecha o pé direito do Luiz, consegue a roubada, o Luiz escolhe o mesmo lado, e aí impede que o Palmeiras abra o placar. Até esse momento, 30 minutos, o Palmeiras teve essas oportunidades, o São Paulo não teve nenhuma. Mas o São Paulo teve um passe ou outro em profundidade que encaixou. Encaixou a ponto de se tornar uma jogada de finalização? Não. Passes em profundidade pela esquerda principalmente, mas o Palmeiras tirava da grande área. Um deles, houve o cruzamento para o Pablo dentro da grande área tentou centralizar essa bola um pouco mais, o Felipe Melo cortou e a sobra aparece para o Luan finalizar de fora da área, desviar no próprio Felipe Melo e entrar. Foi isso. Aos 40 minutos o Palmeiras ainda tem um cruzamento na grande área em que o Gomes no bate-rebate finaliza, perde o gol, a bola bate no braço dele, seria revisado pelo VAR, mas ele finaliza também, ele consegue concluir a jogada. Então, houve finalizações do Palmeiras no primeiro tempo, em roubadas de bola fundamentalmente. Construções em si não aconteceram. A mesma coisa envolvendo São Paulo. A diferença foi a eficácia que, por sorte, apareceu no São Paulo. Digo sorte porque houve desvio no chute do Luan. Isso, digamos assim, fala que o Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo? Não. Os dois times mais uma vez se anularam muito bem e mais uma vez os ataques não conseguiram se sobrepor às defesas. Apenas o Palmeiras nas roubadas de bola. O São Paulo nem nas roubadas de bola porque não conseguia concluir as jogadas. O primeiro tempo teve 57% de posse de bola do São Paulo contra 43% do Palmeiras. O Palmeiras com 3 finalizações, o São Paulo com 1. As defesas trabalhando muito bem mais uma vez e os ataques não conseguindo se destacar. Mas a sorte acabou aparecendo para o Luan colocar 1-0. E aí o favoritismo mudou de lado. Porque a estratégia muda. O gol de abertura do placar muda o jogo. Não à toa, essa foi a característica do primeiro tempo. Certo? 57% contra 43%, times fechados. No segundo tempo tudo mudou. O São Paulo tinha 1-0 para si. O Palmeiras tinha a obrigação de reverter o resultado. E aí o São Paulo teve só 30% da posse de bola no segundo tempo contra 70% do Palmeiras. Mas como o Palmeiras usou? E aí, novamente, aparecem os problemas que precisam ser corrigidos, precisam ser analisados pela comissão técnica do Abel Ferreira nessas situações que vão aparecendo ao longo da temporada. Lembrando que esse é só o começo da temporada de 2021. Em muitos testes que o Palmeiras passou sem sofrer o gol. O Palmeiras fez o gol primeiro. Agora, quando o Palmeiras sofre esse gol primeiro, ele precisa buscar o resultado. O time reserva contra o Defensa e Justiça, que é um time que não deixa de atacar quando abre o placar, teve um 4-3. Agora, o São Paulo deixa de atacar, não, melhor dizendo, não deixa de tentar jogar no campo de ataque do adversário, mesmo quando tem a vantagem. O Palmeiras conseguiu um 4-3, perdeu, mas fez 3 gols. Agora, o São Paulo passou a jogar no seu campo de defesa para explorar justamente as costas do Palmeiras. O São Paulo povoou o seu campo de defesa e falou, se vira com a bola, tenta criar alguma coisa. E aí Danilo e Patrick de Paula entraram no lugar de Felipe Melo e Danilo Barbosa, e o Luciano, ele apareceu no lugar do Pablo. O Luciano tem uma estrela gigantesca e é um cara muito inteligente dentro de campo. Isso eu posso garantir justamente olhando o Luciano jogar sem ser pela televisão. É um jogador que se movimenta demais, é um jogador muito inteligente no passe, é um jogador muito inteligente ao arrastar a marcação, assim como é o Luiz Adriano. Mas, enfim, feita essa observação, o Palmeiras ele inicia o segundo tempo com a bola, pressionando no campo de ataque. Mas que tipo de pressão foi essa? Foi uma pressão absolutamente passiva, porque era um Palmeiras que em vários momentos girava e voltava a bola no Everton. Girava e voltava a bola no Everton. Num São Paulo absolutamente encaixado e que muitas vezes, quando o Palmeiras tentava a saída de bola pelo chão no campo de defesa ainda, subia pelo menos 3 homens para atrapalhar a saída, para não deixar essa saída se tornar uma saída limpa e o Palmeiras progredir até o meio de campo, podendo pensar o jogo. E aí com isso, o Palmeiras não conseguiu criar. Se o São Paulo não conseguiu criar no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu criar no segundo.
mas o São Paulo tinha vantagem. O São Paulo tinha 1-0 ao seu favor. Tanto que o Palmeiras tem no segundo tempo um chute de longa distância do Patrick de Paula, numa disparada. Esse chute não teve desvio, não teve a sorte de desviar e matar o Volpi. E aos 38 minutos, um chute do Wesley, que não teve desvio, foi na direção do Volpi, o Volpi defendeu. Foram as duas únicas oportunidades do Palmeiras. O Palmeiras teve Danilo e Patrick de Paula para tentar dar um dinamismo maior, isso logo no começo do segundo tempo. Aos 17 minutos, Menino e Luan entraram, Vitor Luiz e Wesley saíram, ou melhor, Menino e Wesley entraram, Luan e Vitor Luiz saíram. E o Mike acabou se tornando um terceiro zagueiro, ficou um pouco mais recuado, mas muitas vezes ele se soltou porque o São Paulo jogava no bloco baixo, deixava a posse de bola para o Palmeiras e falava se vira. E aí, essas alterações aconteceram além do Scarpa entrar no lugar do Veiga. Ninguém conseguiu criar nesse time do Palmeiras. O Palmeiras passou a errar muitos passes, desperdiçar todas as bolas paradas que conseguia nas faltas que o São Paulo fazia no seu campo de ataque. O Palmeiras não conseguiu criar nenhuma jogada de perigo nessas bolas aéreas, nem nas jogadas ensaiadas, nem nos escanteios. Faltou técnica e faltou criatividade. Isso é inegável. E aí não precisa pegar muitos exemplos de lances, porque a dificuldade que o Palmeiras teve no segundo tempo foi a mesma que o São Paulo teve. Os exemplos são muitos passes em profundidades errados, toques o tempo todo não, mas com muita frequência para o goleiro, sem um objetivo de criar algum tipo de jogada, porque o São Paulo só pressionava o zagueiro para aliviar da pressão. São Paulo não ia buscar o Everton, São Paulo não saía para o campo de ataque a hora que o Everton pegava na bola. Era um passe para aliviar a pressão do zagueiro que estava preocupado e voltava. E era um Palmeiras que tinha essa, digamos assim, dificuldade para criar. Essa falta de criatividade diante de um São Paulo que se portou muito bem no campo de defesa, que estava muito bem individualmente a ponto de, no momento em que o Palmeiras acertava os passes, recuperar as bolas, travar as jogadas. Então o São Paulo foi muito bem a ponto de ver o Palmeiras só finalizar 2 vezes. Assim como no primeiro tempo o Palmeiras foi bem a ponto de ver o São Paulo finalizar somente uma vez. Agora, o São Paulo soube aproveitar os espaços nas costas do Palmeiras. O São Paulo teve aos 6 minutos o Luciano quase fazendo o gol nas costas do Luan. Um passe em profundidade, o Luciano disparou, o Luan salvou. Depois do Luciano chegar cara a cara com o Everton, houve desvio, mas ele chegou e finalizou. Lembrando que o São Paulo só finalizou uma vez no primeiro tempo. Vamos pegar mais pra frente, aos 14 minutos, contra-ataque do São Paulo com o Luciano. Pela esquerda, o cruzamento vem, e aí há o corte da zaga do Palmeiras em cima da hora, mas a finalização sairia. Ainda aparece o corte para salvar. Havia o impedimento, mas o São Paulo de novo chegando muito perto do gol do Palmeiras. Vamos buscar um pouco mais para frente, aos 30 minutos o Sara avança com espaço, bate da entrada da área para fora. Mais à frente, aos 31 minutos, o gol do São Paulo sai com o Rodrigo Nestor aparecendo pela esquerda, e aí vale destacar o Rodrigo Nestor que entrou no lugar do Luan e entrou muito bem. Tanto que ele aparece aos 31 minutos para fazer esse cruzamento, ele recebe livre essa bola pela esquerda, cruza para o Luciano livre, e aí o Gomes ele está saindo na cobertura naturalmente, e o Luciano coloca a bola na rede sem marcação nenhuma, porque a liberdade que o Rodrigo Nestor recebe é muito grande, o Gomes tem de abrir mão para tentar travar o cruzamento. E aí o São Paulo faz 2-0. Aos 38 minutos o Everton salva mais uma jogada do São Paulo, explorando as costas. O Nestor recebe pela direita, e aí de novo, o Nestor entrando muito bem, aparece pela direita, faz o cruzamento para o Luciano de cabeça ajeita para o Sara na pequena área, o Everton faz um milagre. Fora que o Rojas aos 40 minutos acaba batendo fraco uma bola que ele tinha chance numa roubada de William, ele não pega legal e o Everton encaixa. Mas veja como o São Paulo finaliza, veja como o São Paulo chega. O São Paulo aproveita o espaço nas costas do adversário depois de abrir o placar. Imagine se acontece o contrário. O Sino entra em campo, mas veja como essa variável ela muda o favoritismo de lado e ela acaba expondo alguns problemas importantes. O Palmeiras mostrou que, mesmo com a formação inicial, mesmo com o Scarpa, mesmo com o Menino, com as opções de Danilo e Patrick de Paula, o Palmeiras não conseguiu, no esquema atual, criar para cima de um São Paulo, que é forte, tem uma defesa sólida, tem uma defesa firme, tem um bom goleiro, tem 3 zagueiros consolidados, os 2 alas marcando bem. Então, inegável, o Luan jogando muito bem, inegável. Há méritos gigantescos do São Paulo, mas é preocupante o Palmeiras não conseguir criar uma jogada, construir uma jogada no segundo tempo.
É algo que o Palmeiras precisa trabalhar para os desafios que vai ter pela frente na temporada, porque não é sempre que vai ter a condição de pegar o adversário buscando o resultado e aí deixando as costas livres. Não é sempre. Então o Palmeiras teve nessa final essa lição para levar. E o São Paulo tem nessa final de levar um trabalho que foi muito forte, uma consolidação de um modelo, mas que também teve muitas dificuldades para jogar diante de uma defesa forte como é a do Palmeiras, quando precisou, quando não houve espaço, quando houve marcação de encaixe. É claro, isso significa que os dois times são ruins? Não. Isso significa que defensivamente eles estão muito bem trabalhados, estão fortes. Quando precisam esperar, quando não tem de se abrir, eles se comportam muito bem. Mas é preciso criar mais. Eu acho que dá para jogar mais. Elogios demais para os sistemas defensivos, quando o 0-0 está no placar. E quando o Palmeiras se expôs, elogios para o ataque do São Paulo. Mas é preciso criar mais, é preciso criar mais alternativas, é preciso trabalhar melhor a movimentação para sair dos encaixes. É preciso trabalhar mais as ideias, como a do Lisieiro, que foi inteligente, embora não tenha funcionado, de sair para tentar abrir um espaço no meio para que o São Paulo circulasse a bola com o Sara por trás, com o Luan até se aproximando um pouco mais do campo de ataque, enfim. É preciso criar soluções. As soluções criadas pelos dois times nessas finais, dois bons times, soluções ofensivas não apareceram quando as defesas estavam bem postadas. Essa é a lição que fica. Claro, esse é um comentário de quem viu o jogo uma vez ali no estádio, eu quero analisar mais depois, mas para trazer essa análise para vocês, eu já trouxe tudo que eu senti e deixei anotadinho nesta papelada que vocês veem aqui. É claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, eu quero a sua opinião, quero que você discorde do que você quiser, concorde com o que você quiser, enfim. O que importa é você comentando, interagindo, trazendo ideias, colocando coisas que eu não citei, trazendo análises e avaliações que eu não citei, que eu não coloquei aqui nesse vídeo. Faça-me o favor, deixe seu comentário aqui embaixo, não esqueça de dar o like, inscreva-se no canal e claro, se você é membro, meu muito obrigado, se você é inscrito, meu muito obrigado, se você ainda não é membro e quer ser, eu vou ficar muito contente. Vai lá no botãozinho do Seja Membro, clica lá, tá bom? Bora falar de futebol!